Irmãos, nós vamos falar nessa manhã e iniciar nessa manhã uma série de mensagens espinhosas. Por isso, o nome da série, se você viu lá no Acontece, também no informativo, o título dessa série de 4 mensagens é Cactos. São temas espinhosos à luz da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre aborto, vamos falar sobre identidade de gênero, vamos falar sobre intolerância religiosa e sobre divórcio. 4 temas à luz da palavra de Deus, para que você, especialmente membro dessa igreja, possa ter como fonte de consulta e também de orientação daquilo que é o resultado do nosso entendimento à luz da palavra de Deus. Tá bom? Muita coisa se fala por aí, muitas igrejas tratam do assunto, mas nós queremos pensá-los à luz não de uma bandeira ideológica, não de um movimento político-social, nós queremos pensar à luz da palavra de Deus. Então, essas mensagens elas não têm cunho nenhum com linhas de pensamento de partido político ou de viés político por parte da igreja, mas de um mergulhar profundo na palavra de Deus. E é isso que nós esperamos para esse tempo. Eu quero convidar você a, nesse momento, abrir o seu coração para que possamos falar sobre o aborto à luz da palavra de Deus. Hoje, numa manhã tão significativa, quando a gente está diante da ceia do Senhor, e daqui a pouco celebraremos, eu queria trazer esse tema ao nosso coração, e para tanto queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 139, a partir do verso 13. E nós temos hoje lá operando o nosso multimídia a Brenda, não é isso? Olha lá a Brenda, só deu para ver a mãozinha lá atrás do notebook. Que coisa maravilhosa, né? A gente poder ter meninos e meninas trabalhando em prol do reino. Salmo 139, essa tela que está dando umas... Mas a gente vai acompanhar aqui a leitura. Diz assim: Tu formastes o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. E eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. Esse é um texto que fala muito ao nosso coração, porque é uma narrativa de Deus para todos nós. Quando eu e você estávamos sendo feitos no ventre de nossa mãe, Deus já observava isso. Aliás, era já uma ação direta dele sobre a nossa vida, sobre cada um de nós. E ele vai dizer que era coisa maravilhosa quando ele via a mim e a você. Então, ao olhar de Deus, nós somos maravilhosos, seres espetaculares, criados à sua imagem e semelhança. Por isso, diante de Deus, não tem crise de percepção de beleza. Todos nós somos belos, na essência da palavra, do termo, aos olhos do Senhor, porque somos obras-primas de Deus. E quanto mais a gente se envolve com Deus, mais resplandecente ficam os nossos rostos, melhor a gente fica. Eu costumo dizer que se a gente olha fotos do passado, a gente tem até vergonha de mostrar essas fotos. A gente fica assim, meu pai, como eu tive coragem de me colocar diante de uma câmera e fazer essa pose vestido desse jeito. E aí a gente olha para hoje e diz, eu estou muito melhor hoje, com 40, com 50, com 60 anos, do que lá com 20. Às vezes, assim, uma pessoa, né,
meio mal acabada, chegava a ser torta de tanta, sei lá, um negócio esquisito, mas aí a gente vai passando o tempo e parece que a presença de Deus na nossa vida, ela vai melhorando a gente. E não parece só não, porque a palavra de Deus mesmo diz que um coração alegre, ele tem a capacidade de trazer formosura ao rosto. Então, uma pessoa que vive uma vida com Deus é uma pessoa que reafirma dentro de si o seu valor todos os dias, que não vive esses complexos de inferioridade, e também a gente não descamba para um complexo de superioridade. A gente fica num equilíbrio, onde a gente entende que não é melhor do que ninguém, mas também não é pior. A gente é um ser especial, formado por Deus. Você imagina Deus se dando ao trabalho de tanta coisa no mundo para cuidar, você lá no ventre da sua mãe, ele ajeitando, não, peraí, vem cá, vai ser dessa forma, vou tecer, né? Como que quase, é a ideia do manufaturar mesmo, de fazer a mão, e nós somos obras-primas do Senhor. E falar sobre o aborto é um tema muito espinhoso, porque move muitas circunstâncias e algumas ideias e algumas percepções do nosso tempo, mas nós que somos servos de Deus, precisamos pensar as coisas a partir da luz da palavra de Deus sobre nossa vida. E esse é um tema muito precioso para Deus, porque nós estamos tocando na temática da vida, e vida para Deus é algo sagrado. Então eu quero pedir a paciência de vocês aqui, daqueles que nos acompanham pela internet, porque a primeira parte dessa mensagem, ela vai ser um pouco mais técnica, e a segunda parte, a conclusão, de modo mais enxuto, será mais inspirativa. Porque a gente também não quer chegar aqui e dizer assim, não, nós não aceitamos o aborto e pronto, e acabou. Nós precisamos argumentar de modo lógico, científico, filosófico, teológico. Na nossa vida, a gente precisa entender que, como servos de Deus, nós não somos seres bitolados ou seres incapacitados de pensar, e precisamos revelar isso ao mundo, porque a gente busca o conhecimento, a gente busca pelos dados, mas no final, sempre nos rendemos à autoridade daquele que nos fez, porque nunca a criatura será maior do que o Criador. Então, quando falamos de aborto, a gente fala de um assunto que afeta todos nós, como seres humanos, primordialmente a mulher, é óbvio, porque a ela foi dada a graça, e só a mulher tem, de poder gerar uma vida, e isso é maravilhoso demais. Então, a gente vai caminhar sob a ótica do que diz, por exemplo, a ciência, e aí existe um dado estatístico da Organização Mundial de Saúde, que aponta para uma estimativa que ocorrem durante um ano no mundo, de 40 a 60 milhões de abortos. No mundo, em um ano, ocorrem cerca de 40 a 60 milhões de abortos no mundo. Isso significa que existe uma média dentro desse número de 100 a 130 mil abortos por dia ao redor do mundo. Isso vai significar que, enquanto estamos aqui, o tempo que chegamos ao tempo que vamos embora, entre 2.000 a 2.500 abortos estão acontecendo exatamente nesse momento, por hora, por tempo. Daria aí uma média de 1h30, 2 horas esse número, portanto. Então, daí uma das razões da importância para a gente falar sobre o tema, porque afeta todos nós, e cresce sistematicamente a ideia do aborto no mundo, a ideia de uma abertura para essa prática no mundo. E o que nós cristãos vamos falar? O que nós cristãos vamos dizer e vamos argumentar, ou como podemos fazer isso, falar sobre isso? Será que isso é importante para Deus? Claro que é. Claro que é. Isso está intimamente ligado a Deus, porque Deus é o Senhor da vida. Deus é o Senhor da criação, e dentre a sua obra de criação está o ser humano como coroa dessa criação. Quando a gente olha para a história do mundo antigo, por exemplo, o tema do aborto,
e também do infanticídio, ou seja, depois da criança nascida, ele é rejeitado por vários povos. A gente vê, por exemplo, os povos sumérios, babilônicos, os assírios, rejeitando essa prática, para não dizer os hebreus, logicamente. Só que aí os gregos, por exemplo, em um determinado momento da história, passa a aceitar o aborto como uma forma de viver, como uma forma de conduzir as coisas na vida. Platão, Sócrates, dois grandes filósofos gregos, por exemplo, incentivavam o aborto para fins de controle de natalidade. Ou seja, engravidou, só que tem muita gente já, então vamos abortar, para manter um controle da natalidade. Irmãos, o melhor controle da natalidade, sabe qual é? É não engravidar, se assim não desejar ter o filho. É se cuidar. Só que a mesma sociedade que se vê diante de um problema, é a mesma que diz assim, não, transem à vontade. O que tem uma menina de 7, 8 anos, se ela já está com um corpinho desenvolvido, ela dormir na casa do namoradinho e eles terem relação sexual? É isso que o mundo está dizendo, é muito bonito. Só que eu costumo dizer que é bonito na casa do outro. Os mesmos progressistas que dizem isso, dentro de suas casas, muitas das vezes, são os maiores fundamentalistas, porque assim somos classificados. Então há de se ter muito cuidado nessa ideia de que haja uma possibilidade de entendimento que o aborto seja a razão de alguma melhora para a sociedade. No tempo do Império Romano, por exemplo, o aborto era praticado sem dificuldades, em larga escala. E aí, uma coisa terrível, majoritariamente imposto pelo homem à mulher. O que era e é um crime. Mulheres que são obrigadas a abortar porque o bonitão fez, mas não tem capacidade de assumir. Porque foi homem para estar diante dela com a sua posição fálica em ordem, mas a mente é de um menino incapaz de assumir as suas responsabilidades. E aí diz, você tem que abortar. E quantas mulheres são pressionadas e violentadas nesse sentido, que carregam traumas para o resto da vida, porque se envolveram com projetos de homem, que tiveram a capacidade de se relacionar com elas, mas não de assumir o que fizeram. Portanto, mesmo sendo difícil da gente poder considerar esse tema, é importante a gente falar sobre ele. Considerar o infanticídio algo normal, corriqueiro, como era na época do período do Império Romano, é terrível. Era comum, irmãos, por exemplo, já depois do povo greco-romano, as pessoas largarem filhos recém-nascidos, como ainda hoje a gente vê, a própria sorte. Muitos tinham até a oportunidade de passar uma alma caridosa e pegar. Se dói na gente quando a gente olha um vídeo onde pessoas deixam um animalzinho na rua, indefeso, largado, quanto mais uma criança. A própria sorte para ser comido por um bicho, por um pássaro, ou simplesmente morrer de hipotermia. Era comum isso acontecer. E cria-se uma cultura, porque vai se descartando como lixo. Todas essas informações, irmãos, que eu estou dizendo aqui, não são obra da minha mente, não. Elas estão documentadas. Elas podem ser acessadas e a gente pode pesquisar sobre elas. E esse sermão, inclusive, ele tem como base uma pesquisa do pastor Sandro Baggio, da Igreja Batista Memorial em Alphaville. Eu quero deixar registrado aqui que, aproveitando da sua excelente pesquisa, eu quero trazer essa explanação baseado na pesquisa feita por ele. Uma pesquisa, por exemplo, que contém aqui escritos de Rodney Stark, que foi um doutor em sociologia pela Universidade da Califórnia. Ele morreu agora em 2022 e escreveu alguns livros, e dentre um deles, falando desse período do infanticídio, do aborto praticado pelo povo greco-romano, ele diz que nesse momento em que era praticado isso em larga medida,
pelo, pelo recurso, né, da prática do aborto, que não só impedia a ocorrência de muitos nascimentos, como também levava à morte de muitas crianças e, claro, obviamente também de muitas mulheres. Ele vai dizer que a prática do aborto acontecia com a ingestão de veneno. E muitas vezes a mulher que tomava o veneno para matar a criança errava na dose e morria junto. Olha que coisa terrível. Além desse método, outras técnicas eram utilizadas, como agulhas, ganchos e até facas. Portanto, irmãos, como ele mesmo diz, esses métodos utilizados naquele período, eles são difíceis até da gente conceber. Tamanha estranheza isso nos causa. E aí vale ressaltar que os cristãos cuja vida foram entregues a Jesus, dentro da prática da cultura greco-romana, rejeitavam desde o início essa prática. Glórias a Deus por isso. Se tem cristão hoje, em nossos dias, concebendo a ideia da discussão e até mesmo a defesa do aborto, glória a Deus que lá no passado, os primeiros cristãos, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, eram contra. E nós precisamos, irmãos, mais do que ser contra, é ser pró-vida, porque o nosso Deus é o Deus da vida. Existe um documento chamado Didaquê, e esse documento, ele foi criado entre o ano 80 e 100 da era cristã, e ele traz instruções aos cristãos daquela época, e ele foi redigido, dentre outras instruções, essa que eu vou ler agora: não mate a criança no seio da sua mãe, nem depois dela ter nascido. Então aqui uma clara manifesta reprovação, tanto ao infanticídio, quanto também ao aborto. E o documento continua dizendo: aqueles que seguem o caminho que leva para longe de Deus, aqueles que são maus, são os assassinos de crianças, corruptores da imagem de Deus, desprezam os necessitados e oprimem o aflito. Existe outro documento, irmãos, histórico, chamado Carta de Barnabé, ou a Epístola de Barnabé, datada do ano de 134 ou 135 da era cristã, e repete o mesmo trecho do documento anterior, da Didaquê, quando diz para não matar a criança no seio e diz para não descuidar do teu filho ou a tua filha depois de ter nascido. Assim era o posicionamento dos cristãos do primeiro século, dentro do período do Império Romano. Isso, de certo modo, irmãos, diferenciava os cristãos, o cristianismo. O cristianismo que, inclusive, nasceu num cantinho do Império, como uma seita. Você lembra da história? Você sabe os desafios que Cristo enfrentou? Porque os cristãos eram tidos como uma seita revolucionária, uma seita digna de ficar no canto mesmo. O Império Romano com supremacia de poder e força, intelectual inclusive. Só que aí o Evangelho é aquele que nasce no coração de Deus e é apresentado ao homem, e em pouco tempo o Evangelho passa a ser o poder intelectual do povo. O cristianismo se torna a maior força intelectual do império, chamada por muitos, inclusive, de força subversiva. E aí, um outro autor, Rodney Stark, ele diz que compreende um dos motivos dessa ascensão, porque os cristãos tratavam o próximo com dignidade, com amor e rejeição ao infanticídio e ao aborto. Uma carta escrita por alguém desconhecido, mas destinada a uma pessoa chamada Diagneto, no segundo século da era cristã, fala dos cristãos como sendo a alma do mundo. E essa carta diz: esses que eram a alma do mundo, eles se casam como todos, geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Irmãos, a primeira coisa que um cristão faz quando sabe que está grávido, né? O casal está grávido, é trazer no altar de Deus e consagrar ao Senhor. Deus, que essa gestação seja bendita, e que essa criança que está no ventre possa desde já receber a tua influência. Então isso traz àquele mundo, àquelas pessoas, uma observação diferente do modo de comportamento. Há um destaque no comportamento dos cristãos em relação ao modo de operar da cultura ao redor. Então, para os seguidores de Cristo, a vida é uma dádiva de Deus.
É um presente dado pelo Senhor e precisa ser protegido em todas as suas instâncias. Stanley Hauerwas diz que o valor da vida é o de Deus, e o nosso compromisso em protegê-la é uma forma de adoração a Deus como um bom Criador e Redentor confiável. Irmãos, quando a gente cuida de uma vida, a gente está adorando ao Senhor, porque foi isso que Ele mandou a gente fazer, concatenando todos os mandamentos em dois, dizendo: olha, amarás o Senhor seu Deus como o Senhor supremo da sua vida, e ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, está nas nossas mãos cuidar da vida. Quando nós respeitamos a vida acima de tudo, estamos declarando amor, adoração e fidelidade ao Senhor, como disse Stanley. Porque o que é sagrado para Deus tem que ser para nós também, irmãos. A nossa geração é muito eu acho, eu penso. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, eu me submeto à palavra do Senhor. Nós vivemos uma crise no evangelho desse tempo, porque nós temos uma sociedade insubmissa. As pessoas querem dialogar e discutir com Deus, quando na verdade o nosso movimento primordial deve ser se dobrar diante do Senhor e adequar as verdades bíblicas à nossa vida. É uma aberração. O que precisa ser feito é adequar a nossa vida às verdades do Senhor. Deus é Criador, o doador, o sustentador da vida. E aí, quando a gente remete ao tempo presente, muito se discute hoje sobre a origem da vida. E a pergunta que tem sido feita é: mas será que o embrião é uma vida ou uma pessoa humana? Será que o embrião já é considerado uma vida ou uma pessoa? Essa é a pergunta do nosso tempo. E aí a gente tem alguns posicionamentos, e eu queria destacá-los aqui rapidamente: a ciência, a filosofia, o direito e a teologia. O que diz a ciência? Uma pesquisa realizada em 2018 nos Estados Unidos, com mais de 5.500 biólogos, oriundos de 1.058 instituições diferentes, perguntados sobre o assunto, resultou em 96% desses pesquisados afirmando que a vida começa na fecundação. É naquele momento onde há a entrada do espermatozoide no óvulo, a fecundação, ali começa a vida. Equiparado ao texto bíblico, quando nós vamos ver o Senhor dizendo que no ventre da nossa mãe, enquanto nós ainda não éramos nada, Ele já via a gente formado. Via inclusive os nossos dias, escrito no seu livro. O Colégio Americano de Pediatras, em março de 2017, disse o seguinte: a predominância da pesquisa biológica confirma que a vida humana começa na concepção, fecundação. Nela, o ser humano emerge como organismo vivo zigótico, geneticamente distinto, individuado. E ele continua: membro da espécie Homo sapiens, necessitando apenas do ambiente adequado para crescer e desenvolver. Ou seja, já há uma vida ali, e é só dar a possibilidade do ambiente ser um ambiente próprio, propício, para que o embrião cresça, se desenvolva, se torne um bebê, uma criança, e daqui a pouco está chorando, e daqui a pouco está correndo até no púlpito dessa igreja. Coisa maravilhosa, por sinal, irmãos, quando a gente pode ver nossas crianças correndo nesse espaço. Vê-las correndo agora, seguramente nos dará a condição de vê-las ajoelhadas amanhã. A diferença entre o indivíduo em seu estágio adulto e seu estado zigótico é de forma, não de natureza. O que difere a mim e você, penteadinhos, barbeados ou não, com cabelos ou não, do jeito que somos, para uma forma zigótica, é de fato a forma, não a natureza. É só questão de tempo. Um dia a gente foi aquele girininho lá, ganhando a nossa primeira corrida, para chegarmos à concepção da vida. Essa declaração, irmãos, se concentra na evidência científica, a declaração dos pediatras, de quando uma vida humana individual começa. O teólogo alemão Multmann, ele pergunta: se um embrião ainda não é uma pessoa humana, que status ele tem?
Que proteção deve ser dada a ele? Ora, se a gente não considerar o embrião como uma vida humana, uma última pergunta: como ele deve ser cuidado? Que direitos esse embrião tem? Não dá para o embrião ingressar na vara de pequenas causas. Não dá para o embrião brigar. Isso é princípio de cuidado dos pais, dos genitores, daqueles que geraram. Guardar e zelar para que a vida possa ter a possibilidade de se manifestar de forma concreta, real e visível, porque ela já o é dentro do ventre. Múltima ainda diz, em termos históricos, existenciais, se vê o todo e se diz: esperamos um bebê, não um grupo de células. Já viu alguém dizendo: olha, nós estamos muito felizes porque nós estamos esperando um grupo de células? Não, estamos esperando um bebê, e ele vai ser lindo. Se a mãe vai dizer a cara da mãe, se é o pai a cara do pai. Enfim, já começa-se a projeção daquela criança que vai nascer. A gente vai lá fazer o ultrassom, aí você pensa que o saco gestacional é a criança. Não, a criança é aquele pontinho dentro do saco gestacional que você fica assim: Senhor amado, um micro pontinho. Mas que quando o médico ou a médica lá bota o aparelho, o coração já está ali batendo, e aquele coração só bate ali dentro, porque as mãos do Senhor estão tecendo todas as suas células. Em termos científicos, contudo, diz ainda o estudo, se reduz a perspectiva à única situação no processo de uma vida em formação. Se isola o objeto de suas relações naturais e se identifica apenas o óvulo fecundado ou o embrião quadricelular. Eu não faço a menor ideia do que significa, mas estava no estudo, eu trouxe para vocês. Isso também, irmãos, é indispensável quando a gente pensa no conhecimento científico, com o quadro como um todo, né? E não recolhe assim a uma especificidade só do embrião, mas um embrião ele não pode ser considerado uma coisa em si, não, mas o resultado de uma fusão de um espermatozoide com um óvulo materno. Ou seja, há DNA, há vida nisso. Isso não foi criado do nada. Há material genético nisso, representando duas vidas que agora se unem para gerar e formar uma nova vida. O óvulo de quem o espermatozoide ali habita é de alguém. Quem é que está ali? Segundo os estudiosos, é também algo sem sentido tratar o embrião como algo estranho. Cada pesquisador, cada médico, cada um de nós, um dia foi exatamente isso, um embrião. Então é até um contrassenso. Um pesquisador, um médico hoje considerar de forma diferente, porque cada um foi um dia um embrião. Quem o chama, né, de um grupo de células, ele mesmo não é diferente disso. A concepção da vida, seja nascida ou não, implantada in vitro, por exemplo, é o que podemos chamar de inumanidade. Esse termo eu achei interessante porque, irmãos, não dá para considerar algo que não seja humano. É humano, é vida. Moltmann ainda continua dizendo que nós perdemos nossa humanidade quando nós consideramos o embrião como menos que um humano. Agora, o que diz a filosofia? Essa foi a ciência, agora o que diz a filosofia? Ela diz que os seres humanos não são pessoas em virtude apenas de possuir certas qualidades qualidades psicológicas. Ao contrário, são pessoas em virtude da sua própria realidade objetiva, e no caso dos embriões, estão completamente presentes como corpo e em um corpo. Ou seja, não é porque o embrião ainda não tem a capacidade de se relacionar, de falar, de emitir algum tipo de conhecimento, que não seja uma vida humana. Ser pessoa é uma condição ontológica radical e não resultado de certo desenvolvimento neurobiológico. Ou seja, esse conceito ontológico, ele se refere a dizer que aquilo que está sendo formado, né, o embrião, ele vai se tornar uma pessoa porque ele depende de um ambiente propício para se desenvolver. E
para tanto chegar a uma maturação, como um bebê, e depois, claro, vir para fora do ventre, né? Em outras palavras, eu e você não somos uma pessoa porque a gente tem uma consciência desenvolvida a partir desse prisma, né, de pensar. Ou eu só teria uma consciência desenvolvida porque de antemão eu já sou uma pessoa. O processo de desenvolvimento cerebral só se forma naquela estrutura como organismo, porque o ser que está desenvolvendo ali já é uma pessoa, diz Francisco Hatzler. Então ele diz que o desenvolvimento cerebral só se forma naquela estrutura como organismo, porque o ser que está se desenvolvendo ali já é uma pessoa. Também considera como já uma vida, uma pessoa. Agora, a ciência, filosofia, o que diz o direito? É interessante porque no âmbito dos direitos humanos, a vida deve ser preservada desde a sua concepção, está já determinado pelo direito. E aí a Convenção dos Direitos Humanos, no artigo 4º, diz que todos devem ter direito à vida desde a sua concepção. E continua, sobre o direito da vida, e diz que nos países onde a pena de morte é aplicada, por exemplo, não deve ser imputada sobre uma mulher grávida, já considerando que há vida dentro dela e, portanto, não seria lógico e justo que a criança pagasse por um crime que não cometeu. Isso está na Constituição dos direitos humanos, né? A vida. Nós conhecemos, irmãos, Gênesis 1, 27. Eu queria ler com você esse texto, Gênesis 1, 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus é o Criador da vida. Deus criou cada um de nós, como diz o texto, à sua imagem e semelhança. Não considerar a vida humana como algo sagrado, irmãos, é um escárnio contra Deus. Isaías 44, 24, queria ler com você também. Assim diz o Senhor, seu Redentor e Criador, eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, sozinho estendi os céus. Quem estava comigo quando criei a terra? Eu sou o Senhor, seu Redentor e Criador, que fiz todas as coisas. Em algumas versões vai trazer que te gerei. A nossa pergunta não está nem no âmbito onde começa e termina a vida. A nossa discussão, ela parte do pressuposto e da verdade bíblica que Deus é o verdadeiro Criador e Redentor da vida, o dono da vida. Portanto, só Deus tem o domínio sobre a vida. Isso nos era ensinado, irmãos, pelos nossos avós e pais, mesmo sendo cristãos ou não. Quem vem de uma família que não era cristã, por exemplo, o avô, a avó, o pai, a mãe, em muitos momentos dizia: olha meu filho, minha filha, olha meu neto, minha neta, Deus é quem pode tirar ou trazer a vida. Isso a gente aprendia em casa. O pai, a mãe, a família, às vezes não tinha nada de uma vida devocional com Deus, mas era um princípio já estabelecido. Hoje nós vivemos uma crise de identidade até mesmo nos redutos cristãos. Pessoas que querem muitas das vezes até articular, de certa forma, com uma discussão que parece nos levar para um âmbito, sabe, de supremacia ou de sobreposição, nos tornando mais intelectuais, quando na verdade o posicionamento, quando a gente vê historicamente dos cristãos do primeiro século, por diferenciarem do povo greco-romano, é que alavancou o cristianismo como uma força intelectual. Porque, na verdade, o mundo carece das verdades que só o Senhor pode apresentar.
que só o Senhor pode ter para ofertá-las. E tem gente abrindo mão da verdade para ficar com a mentira, porque a mentira é contada de uma forma tão convincente, ela é tão embasada, ela é tão bonita, ela é tão assim, eloquente. Mas nós, irmãos, continuamos como povo dobrado diante do altar do Senhor da vida, do Senhor que nos fez e que projetou um futuro de bênção, de paz e não de mal, como nos diz Jeremias. E o que Jesus disse sobre o aborto, irmãos? Jesus não falou nada sobre o aborto, diretamente não. Exatamente porque o povo que o seguia já rejeitava isso desde o início. Então, Jesus não teve problemas em relação a isso para debater ou ensinar aos seus seguidores, porque eles já tinham essa consciência. Agora, existe uma passagem que se aplica muito bem a essa questão, e eu queria, já concluindo essa palavra, como eu falei, de modo inspirativo, terminá-la com o texto de Lucas 10, a partir do verso 25, que diz assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus. Queria só grifar aqui, o homem, porém, o quê? Querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Irmãos, nessa passagem há 3 princípios, pelo menos, pelo qual nós devemos rejeitar a ideia do aborto. Primeiro, porque é preciso tratar pessoas como pessoas. A gente não pode tratar pessoas como coisas. Pessoas sempre serão pessoas e precisam ser tratadas como tais. Nessa passagem, nós vemos que há um homem que é entendido da lei, que é doutor da lei, especialista da lei, mas um fracassado quando o assunto é cuidar de gente. O texto diz que para justificar a sua forma de proceder, ele faz uma pergunta capciosa a Jesus. E, queridos, não há outra função no mundo se não for a de cuidar de gente. Nós estamos aqui como igreja para cuidar de gente. Se a gente administrativamente for top, mas esquecer que há uma comunidade aqui do Porto Novo que precisa ser cuidada a partir de dentro para fora, a gente está aqui fazendo movimento, mas não promovendo adoração a Deus. Se essa igreja viver para si, não vamos deixar entrar, não pode, não, a gente aqui vai estragar o nosso movimento. Não, irmão, se essas portas não estiverem abertas para os bêbados desse bairro,
para as prostitutas desse município, desse bairro, ou que atuem nas proximidades dessa igreja, para os traficantes, para os favelados, para os marginalizados. Nós podemos fechar a porta, ir para casa, ver Domingo Legal, Faustão, não sei o que tem mais hoje, mas não faremos o nosso papel nesse lugar. Essas portas precisam estar abertas, inclusive para continuarmos pregando a verdade em amor e dizendo: venha como estás. Mas Jesus há de transformar a sua vida para a glória e louvor do nome dele. Venha como estás, e dentro a gente pode colocar: não continua como está, porque a obra de Jesus é transformação de vida. Não há justificativa para a nossa falta de ação, irmãos. Esse homem estava querendo justificar a sua falta de ação, dizendo: mas quem é o meu próximo, Jesus? E Jesus vai contar uma história e vai mostrar a ele que o próximo estava perto dele. Irmãos, nós vivemos uma geração que tem procurado as igrejas somente para serem cuidadas, mas não se levantam para cuidar. Pessoas que querem ficar no berço, como diz o apóstolo, no leitinho a vida inteira. E você imagina a cena de uma pessoa com 40 anos, 50, num colo, e a mãe, ou no caso até a mulher, ou o marido, dando uma mamadeira. Porque espiritualmente a gente quer ficar assim. Jesus vai dizer a esse homem: olha, faça. Não justifique a sua falta de ação. Quando a gente pergunta sobre a origem da vida, ou tratamos a vida como não vida, nós estamos revelando a nossa inatividade em relação a cuidarmos dos vulneráveis. A gente, de um lado, tem a sociedade gritando por uma militância das minorias, quando, na verdade, na concepção da vida, elas não têm tido o direito sequer de viver. Elas vão ser eliminadas. Elas vão ser arrancadas do ventre ultra-interino, porque não são consideradas vidas. Quando para o Senhor, Deus já as vê formadas e todos os dias escrito no seu livro. Queridos, nós precisamos tratar pessoas como pessoas. Segundo lugar, precisamos estar dispostos a pagar o preço. Que disposição, desprendimento desse samaritano para pagar o preço. O texto diz que ele acolhe o homem caído. Primeiro, nós já ouvimos mensagens sobre esse texto, e disse que era um caminho muito perigoso, e as pessoas passavam por ali, poderiam imaginar: poxa, mas pode ser uma armadilha, eles estão escondidos. Esse homem para cuidar da vida, ele põe no seu meio de transporte ali, no seu jumentinho, e leva para a hospedaria, paga e dá mais dinheiro, e diz: olha, se gastar mais, eu pago, eu me responsabilizo. Nós precisamos estar dispostos a pagar o preço. Mas o aborto vem porque a família não tem condições de cuidar. Que a igreja cuide, que a gente meta a mão no bolso. Tivemos recentemente um jogo no Maracanã, ontem outro, de grande apelo emocional. Portanto, o ingresso vai lá nas alturas. Irmão, gente pagando R$1.000, R$2.000 por um ingresso. Isso acontece, não estou citando por ser o jogo de ontem ou o jogo anterior do Flamengo, não. Acontece com Vasco, Botafogo, não é questão de time aqui. A questão é que as pessoas investem nisso. E a gente às vezes não quer investir no reino. A gente fica contando dinheiro para Jesus e fazendo assim, para o mundo. Que a gente pague por isso, irmãos. Mas eu não tenho nada a ver. Foi ela que fez, ele que fez, se garanta. Irmãos, na pandemia, nós vivemos aqui um movimento de adoração que é muito maior do que 30 mil cânticos que a gente cantar num domingo, que foi servir a nossa comunidade, e não só os de dentro, mas oferecendo dignidade e comida na mesa de muitas famílias aqui da nossa região. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Se for preciso que a gente fomente entre a vida dos nossos irmãos a adoção, gente que está entristecido, amargurado, porque não pode gerar filhos, e tem filhos gerados precisando de uma família,
precisando de pai e mãe. Você pode ser pai e mãe dessa criança. O que não pode é a gente enterrá-las antes delas viverem, porque elas são obra-prima da criação de Deus. Nós somos pró-vida porque Deus é Senhor dela. Não há como sermos diferentes disso, mas precisamos cuidar dessa questão muito além da teoria, irmãos. O mundo cuida na teoria, olha, aborta. Aí vai ver como é que fica a mente de uma mulher de aborto. Uma família. Quem sabe aqui entre nós tenhamos uma mulher que tenha sido vítima disso, porque são duas vítimas. O bebê que não nasce e a mãe que fica com o estigma para o resto da vida, muitas das vezes. Precisamos acolher, irmãos, essas mulheres, não tratá-las como bicho, mas acolhê-las em amor e dizer, olha, já que foi feito isso, há um modo de corrigir a rota. Há um jeito de tratar isso à luz dos pés de Jesus. Não cabe a gente julgar, mas tratar dessa vida que continua. Que a nossa igreja esteja preparada para isso. Tirar o peso e o jugo que muitas das vezes acompanham e dizer, olha, daqui para frente é nova vida. Daqui para frente é vida em Deus. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. A gente ouve e muitas das vezes fala. Quando a gente vê uma família numerosa e quanto muitas das vezes menos tem, mais filho tem. E a gente diz, é problema dele, é problema dela. Não, irmãos, é problema nosso. Porque Jesus disse para aquele homem, cuide do teu próximo. Cuide do teu próximo. Não cabe julgar, não cabe... E a gente pode ter nossas opiniões, mas elas não podem travar, cercear o bem de Deus que pode ser oferecido através da nossa vida. A questão é que essas crianças estão aí. Muitas delas, 8, 9, dormindo embolada num cômodo só. E o que a igreja vai fazer? Vai dar lição de moral? O que a igreja vai fazer? Vai dizer que não era para ter sido assim, agora se vire, pague o preço do erro? Não, irmãos, a igreja se debruça e diz, eu vou ajudar com o que eu puder, mas essa criança vai ter um amor, porque ela foi trazida à vida e ela é obra-prima do Senhor, e ela precisa ser tratada com dignidade. Matá-la no ventre não vai resolver, não vai resolver os problemas sociais, caóticos, de ordem do crescimento desordenado, não vai resolver o problema da natalidade. O que resolve o problema de natalidade ou de crescimento desordenado é emprego para o povo, é dignidade para o trabalhador, são políticas sociais voltadas para os menos favorecidos, mas não essa desgraça que estão tentando implementar em muitas igrejas, absorvendo, mata, é isso. Nós precisamos continuar em amor, dizendo não. Não é fazer uma bravata de guerra uns contra os outros, não, mas é dizer, nós somos a favor da vida, porque o Senhor é o detentor da vida, e se essa vida foi concebida, ela já é um plano perfeito nas mãos de Deus. Em terceiro e último lugar, nós cremos num Deus que muda cenários, irmãos. Aquele quadro era uma aberração, um samaritano. Olha como ficou conhecida a história na Bíblia, a parábola do bom samaritano. Irmãos, Jesus era fera demais, e ele é fera demais. Mas Jesus conta uma história, ele pega um personagem que aos olhos do judeu era a mesma coisa do slogan de hoje, era do tempo de Jesus, samaritano bom é samaritano morto. E Jesus pega essa figura e diz, olha, sabe quem amou da forma como eu quero que ame? Aquele homem cheio de lei, cheio de poder, teve que dizer, foi ele. Não foram os pedigris, não foram os santarrões, foi aquele miserável, como vocês consideram aquele cachorro. Foi ele quem prestou o maior amor. Irmãos, Jesus pode alterar cenários. Eu, particularmente, trazia comigo uma crise muito grande sobre a questão do aborto, por exemplo, para mulheres que foram vítimas de abuso, de estupro. E é óbvio que é uma coisa que dói na alma da gente. Eu não sou mulher, mas sou ser humano, que hoje em dia tem essa questão, né, de lugar de fala.
Mas como ser humano, eu tenho esse lugar de fala, mesmo não sendo mulher. Nasci de uma, tenho uma irmã, tenho uma mulher, tenho uma filha. Então, ora bolas, se eu não puder falar de mulher, eu tenho que descasar, abdicar da minha filha, dizer que nasci de uma chocadeira, perdoe, mãe, e outras coisas mais. Mas o fato é, eu, esses tempos atrás, ouvindo um testemunho de um servo do Senhor, fruto de um abuso sexual de sua mãe. E essa pessoa, um instrumento de Deus, disse: se minha mãe tivesse optado por me matar, por não me deixar viver, hoje eu não seria quem eu sou na presença do Senhor. Eu não estou com isso, irmãos, relativizando de maneira nenhuma. Temos hoje proteção para a mulher nesse sentido, onde ela é levada quase que de pronto ao ato do abuso, a um coquetel, a algo que possa não permitir a concepção. Mas eu também creio num Deus que muda cenários, num Deus que pega as desgraças que o diabo tenta lançar sobre a nossa vida e transforma em bênçãos. E aquele filho com a mãe chorando puderam testemunhar de que, embora aquela vida tivesse sido concebida de uma forma tão traumática, dolorosa e terrível para aquela mãe, Jesus entrou no circuito e transformou aquele cenário de maldição em uma bênção maravilhosa na vida daquela mulher e daquele filho. Que Deus nos ajude, irmãos, a passarmos pelas provas da vida, inclusive dessa, honrando o nome dEle, crendo num Deus que nos mandou tratar gente como gente, a estarmos dispostos a pagar o preço, e que tem o poder de mudar cenários, seja o cenário que for. Que Deus nos ajude, nos abençoe e preserve a nossa vida nele, agora e até a hora da sua volta ou da nossa ida para ele. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos orar?